Série Mensagens Rápida. Te entrego a minha vida, faz de mim um filho teu. Senhor, sou tão frágil, tão pequeno, mas agora estou querendo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente parte para o batismo nas águas, a gente está confirmando diante da congregação e da igreja a sua aceitação ao Senhor Jesus. Quando a gente vai evangelizar essas pessoas que estão no mundo, de 10 pessoas que a gente evangeliza, 9 pessoas chegam e falam: eu já sou batizado nas águas. Mas são batizados nas águas, mas estão no mundo. São batizados nas águas, mas estão vivendo no pecado. E agora, pastor, não valeu o batismo deles? Sim, a princípio valeu. Eles mataram a velha criatura. Só que, no decorrer do tempo, de alguns meses, 2, 1 ano que seja, foi deixando de lado o primeiro amor, foi abandonando as práticas das primeiras obras, como diz lá em Apocalipse, do capítulo 2, para a igreja de Éfeso, foi deixando a prática das primeiras obras, ou a prática do primeiro amor, e acabou caindo no pecado e voltando para o mundo. Então essas pessoas do início mataram a velha criatura, mas ressuscitaram de novo a velha criatura. Então seria bem melhor que eles retornassem para Jesus, aceitassem de vez mesmo, de fato e de verdade, o Senhor Jesus, e fosse de novo para as águas. Porque tem muita gente que já desceu nas águas, mas ainda continua na prática do pecado. E eu vou mostrar nitidamente aqui como que a palavra ensina. Porque às vezes o pastor prega dentro da palavra e tem gente que não aceita. Mas eu estou pregando, por isso que eu falo, vocês têm que trazer a Bíblia para me acompanhar, para não dizer que eu estou mentindo, para não pensar e dizer que eu estou cometendo uma heresia, para não dizer e pensar que eu estou falando bobeira, que eu estou falando das coisas do meu jeito. Eu vou falar o que está na Bíblia, amém? Está na Bíblia. Em todo momento a gente vai ler os versículos que está escrito aqui. Por isso que em Marcos, do capítulo 1, do versículo do 14 ao 15, essa seria a mensagem central da pregação de Jesus, e continua sendo até hoje. As oportunidades estão passando, e amanhã poderá ser tarde demais. Devemos sempre nos arrepender. Digam graças a Deus. Por isso que o arrependimento é o reconhecimento do erro praticado. A gente vai falar sobre isso. Aí mesmo no Marcos, vamos para o capítulo 14. Pula um pouquinho mais para frente. Marcos capítulo 14, do versículo 72. Olha só. O arrependimento, ele é o reconhecimento de um erro praticado. Quando eu pratico uma iniquidade, quando eu caio no pecado, eu pratico o pecado, imediatamente eu reconheço esta falha minha. E é a hora que eu vou lá e me arrependo. Foi quando aconteceu com Pedro. Diz assim, versículo 72. E o galo cantou segunda vez. E Pedro, lembrando-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Na hora Pedro se arrependeu, porque ele falou: Senhor, eu vou contigo, não vai morrer. Mas Jesus chegou e falou: você vai me negar 3 vezes. E aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. O engraçado é que muita gente sempre lembra só dessa parte dele, só lembra desse defeito dele. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ninguém fala que depois disso
quando ele se retirou, ele chorou. Ele se arrependeu na hora do que ele tinha feito. Judas poderia ser salvo. Aparentemente, olhando quando Judas entregou Jesus, mas não passou pela cabeça de Judas, olha só, olha que o Espírito Santo ministra, não passou de forma alguma na cabeça de Judas que ele seria pego e ia para a crucificação. Na cabeça de Judas, quando entregou o Senhor Jesus, é que Jesus iria levar apenas um tapa, uma surra, uma chibatada, e depois fosse liberado. Era o que aconteceu na cabeça de Judas. Por isso que depois ele voltou e jogou as moedas de volta, porque ele recebeu as 30 moedas, mas as 30 moedas que ele recebeu, meu Deus do céu, quando eu falo assim, o Espírito já me dá um só dor, porque por que tem pastores que pregam errado? Por quê? Está cheio de igreja de gente pegando errado. E eu falo para você que está me ouvindo, Judas entregou Jesus por 30 moedas de ouro, porque achou que Jesus apenas ia levar uma surrinha, ia sair. Por isso que ele jogou, porque ele viu que o negócio foi bem pior. Condenaram ele à morte. Aí, o que Judas fez? Em vez de se arrepender, como Pedro fez, chorou, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Por isso que Judas se matou, cometeu o suicídio, se enforcou, porque aquilo ali foi atormentando a cabeça dele. Os demônios já chegaram em cima dele. Você mandou um sangue inocente para a cruz, você mandou ele para a morte, você fez isso, fez aquilo. Aí ele teve remorso e se enforcou. Agora, Pedro não. Pedro, ele chorou amargamente, ele se arrependeu. Porque uma é você viver no arrependimento, outra é você viver no remorso. Qual é a diferença do arrependimento e do remorso? Quando você se arrependa de fato e de verdade de todos os seus pecados, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós não cometemos mais, porque aquilo ali causa nojo, causa ânsia, sabe? Não é mais para você. Agora, quando tem pessoas que falam, ai Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, me perdoa, aí o Senhor Jesus, com este sangue, lava a pessoa de novo. Mas daqui 2, 3 dias, ela volta novamente para o mesmo pecado. E isso não é arrependimento, isso se chama o quê? Remorso. Espiritualmente falando, está sendo como Judas, porque além de trair Jesus, porque está traindo, está crucificando ele novamente na cruz do Calvário, está se enforcando, espiritualmente falando, está cometendo suicídio, está se matando. Por que tem muita gente indo para o inferno? Espiritualmente falando, estão se matando, indo para o inferno, porque não se arrependem. Por isso que arrepender-se é sentir tristeza por uma atitude tomada, é lamentar-se. Esse é o verdadeiro arrependimento. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com todas as igrejas? O que está acontecendo com a igreja em si? Não estão mais se arrependendo. A igreja acha que se continuar pecando, que no final de tudo Jesus vai salvar. Não vai salvar. Jesus é amor, mas Ele é justiça. Ele é justo com tudo. Como que Ele vai salvar uma pessoa que está na prática do pecado e ao mesmo tempo salvar aquele que está renunciando a sua vida, renunciando tudo para viver uma vida com Cristo?